Oiê, lindo dia. Deixa o pessoal ir entrando aqui enquanto o Instagram vai notificando o pessoal. Deixa eu avisar. Tem algumas pessoas que ainda estão me seguindo no perfil antigo. Então essa é a primeira live aqui no novo perfil. Deixa eu até ver aqui uma coisa. Agora que eu vi aqui. Vamos lá. Quem for entrando vai avisando os amigos, as amigas que tá começando a live. Oi, Mel, bem-vinda. Tem um monte de gente que nem sabe desse meu novo perfil, né? Porque o outro tá hackeado, então as pessoas não têm acesso a esse aqui. Então nós vamos por aqui hoje. Vamos ver o que vai rolar aqui. E o tema de hoje, aliás, deixa eu até colocar aqui nos comentários. A gente vai falar hoje sobre a questão, né, que a sua maior força pode se tornar sua maior fraqueza. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Ops, coloquei errado aqui. Peraí. Vamos lá. Sua maior força pode se tornar sua maior fraqueza. Agora sim. Bora lá, né? Vamos fazer acontecer. Bem-vindo, Fábio. Bem-vindo. E vão notificando aí a galera, né? Eu tô mandando aqui também para algumas pessoas. Então, só para ficar registrado. Eu não consegui ainda, né? Não sei se vai dar certo ou não, mas o meu outro Instagram, ele tá hackeado, então as pessoas estão mandando mensagem, postando coisas aí. E não vai rolar por lá. Então, eu só consigo fazer por aqui. E aí, a gente tá recomeçando por aqui e vambora, tá bom? Bom, então hoje o nosso tema é: sua maior força pode se tornar sua maior fraqueza. Às vezes a gente não se dá conta, né? Do quanto, por exemplo... Sabe, eu sempre falo, né, pra vocês essa questão, né, do eu sou, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou teimosa mesmo, né? Mas eu sou, sei lá, eu sou focada mesmo. E aí a gente usa uma desculpa para reforçar um comportamento que a gente tem, né? E o que eu quero dizer com isso? Que a sua maior força pode se tornar a sua maior fraqueza. Quando a gente fala assim, eu sou teimosa, né? Isso, para algumas pessoas, pode parecer que é algo bom, mas na verdade, o que acontece? Quando você é determinada, é diferente de ser teimosa, tá? Quando você é persistente, é diferente de você ser teimosa. Então, é importante a gente observar, né? Você que tá assistindo aí, seja ao vivo, né, agora, ou gravada, essa live vai ficar gravada, reflita assim, uma característica que você tem muito forte. Então, eu vou usar um exemplo clássico, tá? A pessoa fala assim, nossa, eu sou muito comunicativa. Né? Eu falo bem, eu sou muito comunicativa. Legal. Qual que pode ser a fraqueza disso? Né? Qual que pode ser o desafio dessa comunicação ativa? Às vezes a pessoa, dependendo se ela não se percebe, ela pode ser às vezes inconveniente, ela pode falar uma coisa ali, né? Aquela hora de ficar quieta, ela falar demais. Então a gente precisa ficar atenta. Essa questão, por exemplo, da teimosia, ela pode te impedir de achar um novo caminho, né? E aí a gente fica fixo naquela ideia, naquela opção, naquela possibilidade, e aí não consegue enxergar novos caminhos. E aí fica dando murro em ponta de faca, sabe aquela história? Então,
Pensa agora, qual é a sua força, qual é a sua qualidade, né, o seu talento que você acha que é muito forte em você, que você identifica que é muito forte em você. Tem vários e vários comportamentos que às vezes a gente não se dá conta que, ao mesmo tempo que eles nos ajudam, eles podem nos prejudicar. Então, eu sempre gosto de dar esse, né, da persistência, da determinação e da teimosia, porque eu escuto muito isso, tá? Esse é um dos clássicos. Quem tá aqui assistindo, coloca aqui pra mim uma característica que você sabe que é muito forte em você e que ela pode se tornar uma fraqueza. Coloca aqui pra gente comentar. Eu comento com vocês qual que pode ser o oposto disso, tá? E aí, qual que é a minha dica, tá? Pensando nesse tema, hoje vai ser uma live bem rápida, né? Só pra gente ir retomando aqui e trazendo novos conteúdos e o pessoal pra cá. Quando você para, a minha dica pra isso pensa assim, se eu já identifiquei que eu tenho aquele ponto forte, eu preciso ficar atenta como que eu uso isso no meu dia a dia, né, de uma forma que ele me ajude a chegar nos meus resultados, né? Vamos supor uma pessoa que ela é muito detalhista, outro exemplo, tá? Mas eu sou muito detalhista. Nossa, eu olho o detalhe do detalhe. Ok, é importante a gente ser detalhista, né? É importante a gente olhar, a gente ver, né, os detalhes. Só que uma pessoa que é muito detalhista, que é muito perfeccionista, ela tende a não dar o próximo passo. Então, ela tende, às vezes, a procrastinar. Por quê? Porque ela quer que fique perfeito, ela quer que seja algo extraordinário. Só que se ela não dá o primeiro passo e anda e ajusta, e anda e ajusta, ela não vai chegar onde ela quer. Tá? Então, se você é esse caso, eu sou muito perfeccionista, eu sou muito detalhista, fique atento para você não procrastinar por aquilo que você está fazendo não está perfeito, tá? Porque pode ser uma tendência. Sou muito calma. Qual que é o perigo, né, de ser muito calma? É bom, né, a gente ser calma, é bom a gente saber lidar com as adversidades com calma, saber lidar com os desafios, né, ali centrada. Só que um dos riscos, às vezes, dessa questão da gente falar que a gente é muito calma eu me acomodar, muitas vezes pode acontecer, eu ficar num lugar mais passivo e não me posicionar realmente daquilo que eu quero ou dos meus objetivos, tá? Então a gente precisa tomar esse cuidado com essa questão da calma. Uma vez, olha que interessante, né? As nossas percepções distorcidas. Eu sou uma pessoa, muito ativa, gosto de fazer várias coisas, enfim, né? Vou inventando aqui e tal. E pra mim, eu gosto de muitas atividades, assim, é uma coisa que eu gosto. E aí, eu não me percebia uma pessoa calma. Nem pensava, já meditava todos os dias, já tinha esse trabalho, né, de autoconhecimento, de espiritualidade, mas eu não me percebi dessa forma. Daí, quando começou a pandemia, algumas pessoas já ouviram falar isso. Eu fiz uma pesquisa com alguns clientes, alguns amigos e algumas pessoas da minha família que são mais próximas, tal. E aí eu perguntei para essas pessoas, para elas para elas, em 3 palavras, como que eu sou, né, para elas, e uma frase. E aí, olha que interessante, o meu sobrinho, ele tinha acho que uns 5, 6 aninhos nessa época. Eu perguntei pra ele, né, a minha sobrinha perguntou pra ele, e aí ela me passou. E aí ele falou o seguinte, a sua calma, minha calma. Então, o que pode acontecer também é que às vezes a gente não percebe uma qualidade que a gente tem. E que aí, quando a gente pergunta para as pessoas ao nosso redor, porque as pessoas são os nossos espelhos, né? A gente consegue identificar mais isso, tá? Então, uma boa dica pergunte para algumas pessoas, não uma só, mas para algumas pessoas ali de 7 a 10 pessoas, pelo menos, porque você vai ter um número maior de respostas. Como elas te definiriam em 3 palavras? Uma frase que te define para elas. Porque aí isso pode te trazer alguns insights, algumas percepções,
tá? É uma dica bem legal essa. Sou muito detalhista e acabo me cobrando muito. Então, é o que eu tava falando. Quando a gente é muito perfeccionista, muito detalhista, a gente traz essa cobrança pra nós. E aí, aquela sensação de nunca tá bom. Ah, mas nunca tá bom. Nunca tá perfeito. E nunca vai estar perfeito. Mas se você dá os... né, se você... Bom, já que você é uma pessoa mais detalhista, então tá. Então, qual é o meu objetivo? Sei lá, qual é o projeto, né? O que eu quero fazer? Bom, já desenhei o macro. Vou pro detalhe, o que precisa ser feito. E aí, você faz o primeiro. Tem uma coisa que eu aprendi, né? Que o pessoal me pergunta hoje. Tem um monte de pessoas, às vezes, que me procuram. Ju, não tenho coragem de falar em público. Ou imagina, né? Não tenho coragem de fazer live, essas coisas todas. E aí as pessoas vêm falar comigo, né? Pra eu poder ajudar de alguma forma. E aí, o que eu falo pra elas, que foi o que aconteceu comigo, tá? O meu processo foi esse, eu falo cada um tem o seu, mas foi o meu processo. Quando eu dei minha primeira palestra, foi em 2011, eu acho. Acho que foi 2011. Foi 2011 ou 2012, não lembro agora exatamente. Gente, eu falo, como é que as pessoas gostaram, assistiram, bateram palma? Acho que elas foram educadas, sabe assim? Porque depois eu gravei o áudio só, eu não gravei o vídeo. E aí depois eu ouvi o áudio. Eu falei, não é possível que eu fiz isso. Por quê? Eu nem respirava, eu não sabia o que era respirar. Então eu falava, ia falando, e ia tipo, faltava o ar para acabar a frase, né? Minha primeira palestra, isso há mais de 10 anos, tá? Aí, lógico que eu fiquei desconfortável, lógico que não foi gostoso. O que eu fui fazendo? Eu fui buscando formas de me desenvolver, mas eu precisava ir praticando isso. Então, eu ia fazendo as palestras, às vezes, para mim mesma, na frente de um espelho. Eu ia praticando sozinha. E aí, depois, eu fui fazendo outras palestras, né? E gravar a mesma coisa, tá? No começo, nos meus primeiros vídeos, eu não conseguia nem assistir os primeiros vídeos, tá? Então, o que eu fazia? Uma coisa né, uma das minhas características que eu tive que ficar atenta para não me bloquear, era isso. Essa questão de querer fazer perfeito, de querer fazer, sabe, da melhor forma possível. E foi aí que eu comecei a usar 2 conceitos que eu sempre compartilho com vocês, que é feito é melhor que perfeito, né? Então, faz o primeiro, depois se ajusta. E o segundo é, se você não tem vergonha do seu primeiro, do seu primeiro projeto, ou seja, do seu primeiro vídeo, da sua primeira palestra, sabe, do seu primeiro desenho, por exemplo, quer dizer que você não está evoluindo, né? Então, se você olha e fala, caramba, por exemplo, se você pegar, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do iPhone, porque ele tem números, né? iPhone 1, iPhone 2, 3, a gente tá no 13 agora. Pensa hoje, o iPhone 13, se ele olhar para o iPhone 1, ele vai olhar e falar, caraca, né? Que diferença de processador, que diferença de recurso. Isso para qualquer recurso tecnológico. Só que se não fosse aquele primeiro, ele não chegaria no 13º. E é isso que eu quero que vocês entendam nessa live de hoje. É isso que eu quero transmitir para vocês. Às vezes a gente bloqueia de dar o primeiro passo, porque acha que não tá bom. Só que se a gente não der aquele primeiro passo, a gente não vai conseguir sair do lugar. E é por isso que muitas vezes a gente fica naquela inércia, a gente fica paralisado e as coisas não acontecem. Tá? Então reflitam sobre isso. Dê o primeiro passo. Transforme realmente essa sua maior força na sua aliada. Não deixe que ela seja a sua fraqueza. Mas isso eu consigo fazer quando? Quando eu tenho consciência. Quando eu tô ali sabendo que eu estou num processo de evolução, não num processo de competição com outras pessoas. É um processo de evolução meu. Então, todos os dias eu posso ser 0,5%, 1% um pouquinho melhor do que ontem. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter presente. Oi, Maria, que bom que você chegou aqui. Bem-vinda. Ó, a Anne colocou, busco a calma constantemente, mas minha fraqueza é me perder e não manter a calma. Ótimo que você falou, Anne. Olha que interessante. Quando vocês já devem ter ouvido isso, ou de mim ou de outras pessoas, talvez.
Quando você fala assim, né, eu busco a paz, eu busco a calma, eu busco paciência, o que você acha que o universo, né, o que você acredita que Deus, enfim, vai te dar para você praticar a calma, a paz, a paciência? Ele vai nos dar, tá? Ele vai te dar, nesse caso, situações, cenários, contextos para que você realmente exercite a sua calma, tá? Então, você tava ali numa situação legal, de repente aparece uma situação que você fala, meu Deus, como é que eu consigo manter a calma, tá? Então, ele vai te dar esses desafios para você testar a sua calma. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, vocês estão acompanhando aqui essa história toda do meu Instagram. Na sexta-feira do feriado, né? Sexta-feira da paixão, que dia foi isso? Dia 15 de abril. Foi quando hackearam o meu Instagram. Na hora eu não tinha entendido o que estava acontecendo, não tinha entendido e tal. Quando eu entendi, eu comecei a ficar um pouco nervosa, um pouco preocupada. Por quê? Por conta das pessoas. Porque eles começaram a falar com as pessoas. Estão falando ainda, tá, gente? Então fiquem atentos a isso. Pedir dinheiro, tipo, que o pessoal que me conhece já foi deletando, mas quem não me conhece, às vezes estão bem, enfim. Então, o que começou a acontecer naquele momento? Muitas pessoas, entre sexta e sábado, principalmente, começaram a mandar mensagem. Eu brinquei que sábado, né, no dia 16, eu recebi mais mensagem do que no meu aniversário, porque era muito interessante. O pessoal me mandando, eu fiquei das 5 da tarde às 10 da noite, no celular e no computador, respondendo mensagem dos meus amigos, das pessoas que mandavam. Eu mandava um áudio, né, para as pessoas verem que era eu que tava falando ali. Que não era porque podia pensar, puta, hackeou também o WhatsApp. E eu não consigo falar para as pessoas ali que não sou eu. Então eu parei de postar. Agora eu vi que hoje saiu o post da live e saiu lá também no Instagram antigo. E aí eu não consegui excluir. Então eu não sei se eles copiaram, enfim. Fato é, o que eu tô querendo contar essa história para vocês? Tudo na vida pode ser usado para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então, um fato que aparentemente é desconfortável, um fato que aparentemente não é bacana, um fato que aparentemente causa muito desconforto, ele me ajudou o quê? A trabalhar a minha paciência, trabalhar a minha calma, trabalhar a minha visão, né, de resolver o problema. Então, ele me ajudou a várias coisas. E aí, olha um dos grandes aprendizados com essa questão toda desse Instagram. Foi, primeiro, as pessoas, né, que convivem comigo mesmo, elas me conhecem. Porque sabe uma coisa que me tocou muito nesse sábado? As pessoas falavam assim, Ju, você tá bem? Tá tudo certo? Porque eu recebi uma mensagem do Instagram, mas não é você, né? Aí eu explicava, eu falei, mas como é que você identificou, né? Eu quis saber o que estava acontecendo. Como é que você identificou ali, quando você recebeu essa mensagem, que não era eu? Aí as pessoas falavam assim pra mim, porque a forma de falar, né? O jeito de falar não é o seu jeito. Então, olha que interessante isso, Anny, que você estava falando. Quando a gente realmente tem a nossa identidade, né? A gente fala com as pessoas do nosso jeito, fala com as pessoas com amorosidade, fala com as pessoas conectadas com elas. Quando alguém se passar por você, elas vão saber que não é você. Então, depois, no sábado, eu tava bem... ainda tava um pouco, assim... um pouco estressada. A palavra real é essa, vou falar real pra vocês, com a situação. Eu fiz essa reflexão, porque lembra que eu ensino pra vocês do 3 para 1? Sempre tirar algo bom, né? Aconteceu algo ruim, ache 3 pontos positivos. E aí eu fui fazer essa reflexão. E o primeiro foi esse que me veio, né? Então, que bom que as pessoas, né, me conhecem, que bom que elas sabem a forma como eu falo com elas, que a hora que alguém manda uma mensagem se passando por mim, elas não vão cair nessa de que era eu. Então, como você toca a vida das pessoas, sabe? Quando você fala com alguém, esse é um outro ponto. Qual é, né, essa sua força de se comunicar com as pessoas? Porque, sabe aquele lance do oi, tudo bem? Que você passa só pelas pessoas? Isso não conecta as pessoas. Não faz com que as pessoas tenham essa conexão mais forte com você. Então, também reflita sobre isso. Hoje,
Eu tô realmente me conectando com as pessoas? Ou eu tô sendo mais uma a passar pela vida das pessoas? Porque às vezes a gente não se dá conta disso. Então isso ficou muito forte pra mim com essa questão do Instagram, desse legado, sabe? Dessa forma de falar com as pessoas, dessa forma de tocar as pessoas. Mas não porque eu faço um personagem, porque eu sou assim. Porque eu fui transformando isso numa fortaleza pra mim, tá? Então, respondendo essa sua pergunta, Anne, fique atenta às situações que Deus, que o universo, né, que vão aparecer na sua vida. E aí se pergunte, qual é o meu recurso aqui? Qual é a minha força que eu vou usar aqui? E aí o equilíbrio é não focar tanto para isso não se tornar o oposto, né? Porque quando ele chega no excesso, ele vira uma fraqueza. Uma frase muito divulgada, muito comum, né, que a gente vê, é aquilo, né? O remédio, ele pode se tornar um veneno, se em doses acima do que a gente precisa, né? Então, um remédio, vamos supor, um remédio ansiolítico, né, que as pessoas que estão com depressão usam, ou quem está fazendo um processo de emagrecimento também usa muitas vezes. Se você toma ele numa quantidade moderada, numa dose, né, indicada, ok, ele vai te ajudar e vai te manter ali mais calma. Agora, se você tomar além daquilo, ele pode até te matar. Então, é a mesma coisa, né? Eu tô falando um exemplo bem forte, bem, assim, mais impactante para vocês gravarem, mas é a mesma coisa com as nossas qualidades, tá? Se a gente não tem essa consciência de quando usar, como potencializar isso, e aí eu falo, não, eu sou persistente mesmo. E aí fica batendo, na verdade você não tá sendo persistente, você tá sendo teimosa, tá? Então fica atento a isso. E aí, como é que você sabe disso? Eu aprendi uma coisa com um mentor meu, o Eduardo Chiniachik, né? Acho que vocês acompanham o trabalho que eu faço com ele também, né? A gente tem todo um trabalho junto. Ele fala uma coisa. Isso tem vários autores que falam, mas eu ouvi isso pela primeira vez dele há muitos anos atrás e isso me marcou muito, que é o seguinte: nunca negocie o seu sonho. Nunca negocie o seu objetivo. Ajuste o seu planejamento. Ajuste o seu caminho. Né? E aí a brincadeira que a gente faz é ajustar a rota. Então, pode ser que você não chegou naquele resultado da forma que você tinha desenhado. Não ajuste o objetivo. Em primeiro lugar, ajuste a rota. Porque o que acontece muitas vezes? A gente traça, né, uma meta, traça um objetivo, e aí, não tá dando certo. Eu fiz uma ação, não chegou onde eu queria. É só um feedback. Pensa, ó que interessante isso. Pensa que tudo na nossa vida, tudo é um feedback. Você faz uma ação, você planta uma semente, você vai ter um feedback. Então, se você plantou ali, você fez uma ação e não chegou naquele resultado que você queria, a sua resposta não foi, né, aquela que você precisava, o que você queria para o seu objetivo, ajusta, não desiste, tá? Porque muitas vezes eu escuto pessoas trazerem projetos muito lindos, projetos maravilhosos e que são desafiadores. Só que aí o que acontece? Não vai chegar às vezes da primeira vez, não vai chegar da segunda, não vai chegar da terceira e a pessoa desiste, tá? Para fechar, quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo ontem, que eu achei muito interessante. Eu tinha um grupo de estudos ontem, né? Eu participo de um grupo de estudos que a gente tem um encontro por mês. E aí foi ontem esse encontro. E aí eu peguei um transporte de aplicativo para ir para esse encontro. Eu falei, não vou de metrô, porque às vezes eu vou de metrô, que eu gosto também e tal, enfim. E aí, olha que interessante, gente. Eu peguei um cara... Oi, Eden, querida, tudo bem? Bem-vindo. Eu peguei um motorista que eu falo, gente, como o universo é maravilhoso, a gente só precisa estar presente. O cara começou a puxar assunto e eu tava respondendo algumas mensagens, porque às vezes eu aproveito o trajeto para trabalhar, né? Só que eu percebi que ele queria falar. Então eu respondi umas mensagens ali que eu queria e aí eu parei e dei atenção para ele. E foi muito interessante. A corrida foi mais ou menos uns 30 minutos.
E foram 30 minutos de uma conversa profunda, de uma conversa genuína. E olha que legal, aí a gente começou a falar de energia, a gente começou a falar de negócios, e aí ele virou pra mim e falou assim, ele perguntou, né, desculpa, com o que você trabalha? Começou aí a conversa. Daí eu falei, eu trabalho com treinamentos, tal. Eu fui falando, mas ele, que tipo de treinamentos? Aí eu fui explicando. Ele, nossa, que legal, tal. E aí ele falou assim, eu falei, você, né, trabalhava sempre com Uber, né? Ele falou, eu trabalho com vendas, eu tenho um negócio e tal, foi me explicando. E o cara, um baita de um empreendedor, muito, assim, nos 15 anos, quando ele fez 15 anos, ele entendeu que se ele comprasse alguma coisa e vendesse bem, ele ganharia mais do que se ele ficasse como um colaborador ali preso numa empresa. Isso foi a percepção dele, tá? Daí eu falei pra ele assim, você já leu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre? Ele falou assim, eu não li, mas eu coloco aqui no audiobook e vou escutando. Eu falei, perfeito. E aí a gente foi conversando, né, foi batendo um papo e tal. E aí depois uma hora ele falou assim, eu já falei 4 vezes. Daí eu falei, nossa, que interessante isso, né? Daí eu brinquei com ele, eu também já falei uma vez, tal, não sei o quê. E tudo é aprendizado, né? Quando a gente entende, né, as nossas crenças. Aí eu entrei nesse assunto de autoconhecimento com ele. E aí ele falou assim, daí ele começou a me falar o que ele fazia, né? Então ele falou do domínio, o que eu quero trazer pra vocês é só esse aprendizado, tá? Porque foi uma conversa longa, mas isso me marcou muito. Dele fazendo o próprio teste com o corpo dele. E aí, olha a frase que ele me falou ontem que me marcou. Ele falou assim, no Brasil, as pessoas não morrem de fome. No Brasil, as pessoas morrem porque elas comem além do que elas precisam. Eu falei, me explica um pouquinho mais essa sua percepção. E deixei ele falar. Eu fui aprendendo, fui escutando. Ele falou assim, porque, por exemplo, a pessoa, e é uma pessoa que né, tava sentado ali pelo que eu vi, ele cuida do corpo. Ele falou assim, a pessoa não come só o que ela quer. Então, por exemplo, você vai lá comer numa lanchonete, a pessoa come 2 lanches, e foi falando disso. E a gente entrou num papo tão profundo sobre isso, e a gente chegou numa questão, né, até chegar no nosso destino, que era o seguinte, ele falou isso, né, do quanto a gente não está no momento presente, não está consciente. E aí eu trouxe para ele uma frase que me ajudou muito nesse processo de conscientização corporal, que quais são as emoções que você está comendo, por exemplo? Porque tem os dois opostos, né? Tem pessoas que quando tá ansiosa, nervosa, não come, mas a maioria come além, né, do que precisa, porque não está consciente, não está no momento presente. Então, a hora que você vai comer, por exemplo, é o momento de você estar presente. Então, eu comi, eu preciso comer mais disso? Não preciso, eu já estou satisfeita. E eu achei tão interessante, eu tô compartilhando com vocês isso, porque eu achei tão interessante essa percepção dele, né, que tava ali, e ele falou, sabe o que eu faço? Às vezes eu faço um teste, eu como uma fruta de manhã e vou trabalhar. Quando dá meio-dia, mais ou menos, eu sinto fome. E aí, ao invés de comer, fico bebendo água. Eu bebo bastante água durante o dia. E aí, a minha fome passa, e aí eu vou jantar à noite. Eu não tô dizendo que tá certo e que tá errado, tá, o que ele tá fazendo, gente. Eu só estou dizendo que não importa o que você faça, né? Quando você está consciente, quando você fica presente para suas forças, quando você fica presente que você domina, né, a sua mente, o seu cérebro, você consegue mudar a sua vida, né? E aí foi muito interessante ele falando que ele estava abrindo um outro negócio e tal, enfim, a gente bateu um papo. E eu falei que trabalhava com meditações, com esse trabalho de autoconhecimento, se ele quisesse conhecer um pouco mais, aí ele me adicionou nesse novo Instagram aqui e tal. Então, assim, eu trouxe esse exemplo porque foi uma coisa que ontem eu não tava querendo conversar, eu tava querendo resolver minhas coisas ali e tal. Só que a hora que eu percebi, né, que era um chamado para uma conversa, e uma conversa realmente, não é de falar do que o clima tá bom, não, era uma conversa realmente profunda. Eu parei aquilo que eu tava fazendo e vivi ali o momento presente com aquela pessoa que tava comigo. Então, às vezes, a gente não percebe isso. Então, identifique, pra gente fechar a live de hoje, uma dica, tá? Eu dei algumas dicas aqui durante a live, mas assim, quero deixar um recado final. Aproveita essa semana, né? Hoje é terça-feira. Aproveita essa semana e escolhe uma característica sua que é forte.
e observa como é que você pode usar ela no seu dia a dia de um jeito que ela realmente seja algo que te ajude. E ficar presente, atento e atenta para que ela não chegue a ser sua fraqueza. Tá? A hora que você perceber que tá demais, tanto na calma, tanto na determinação, tanto no foco. Então é esse balanceamento, essa harmonia, né? Entendendo, e a chave para isso é consciência. Consciência no momento presente, consciência no agora, fazendo realmente aquilo que precisa ser feito. Então, por exemplo, eu tô fazendo a live com vocês e tô aqui com vocês. Tem uma reunião daqui a pouco? Ok, daqui a pouco eu penso na reunião. Eu não tô pensando na reunião agora. Tá? Então, fiquem atentos. Seguinte, recadinho final. A live vai ficar salva. A gente vai continuar a sequência de lives que estava programada. Só não fiz semana passada, né? Porque não rolou. Mas vamos continuar por aqui. Se por acaso voltar o outro Insta, eu coloco um comunicado. Mas enfim, até enquanto não voltar, eu trabalho por aqui. Então, compartilhe, divulguem, por favor. Marque as pessoas que você acha que vai ajudar. E, em primeiro lugar, cuide de você. Olhe para você, para suas forças, para os seus talentos e use isso a seu favor para atingir os seus objetivos. Um super beijo para vocês, um dia incrível, gratidão por estarem aqui e que cada dia mais vocês possam se conectar com vocês, com essas forças, com esses talentos e viver a vida que vocês merecem e que vocês querem viver, tá bom? A gente se vê na terça-feira que vem, 6h29. Beijão, galera. Um super beijo.